Queridos, eu louvo a Deus pela vida desta igreja, né, e de um modo especial, porque esta noite nós estamos dando um grande passo em mudarmos para um novo local de culto, lá em 2 de julho. Né? É um passo importantíssimo. Louvo a Deus pela vida do nosso conselho, tem sido bênção para esta igreja, e a nossa oração é que em breve Cajazeiras dará o mesmo passo também. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 13. O amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós dependemos do Senhor, Pai. Nós somos fracos, somos imperfeitos, somos pecadores. Dependemos do Senhor para crescer em santificação, em santidade, para corrigirmos, Pai, as nossas falhas de caráter. E por isso, Pai, nós rogamos ao Senhor nesse instante que fale aos nossos corações. A despeito, Pai, da nossa pecaminosidade e do quanto nós não mereçamos ouvir a Tua voz, nós rogamos confiados no nome de Jesus. Nós rogamos que o Senhor possa abençoar e edificar a Tua amada igreja nesta noite, abençoando e fortalecendo a sua fé, que o Senhor possa estar moldando de fato, Deus, a nossa pessoa, a cada pessoa aqui presente, a Igreja Presbiteriana da Bahia, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Quando Odisseu, ele resolveu atravessar o mar, que era rodeado por sereias, ele tomou uma decisão muito importante. Ele decidiu colocar cera nos ouvidos e pediu aos seus marinheiros que o amarrassem no lastro do barco. E pediu aos marinheiros também que colocassem cera nos seus ouvidos. Contava-se a história, a mitologia, segundo a Odisseia de Homero, que sereias cantavam e os marinheiros ficavam encantados com o canto das sereias, com a beleza da sereia. Então eles acabavam se descuidando, ficavam vislumbrados, envolvidos, o navio batia, então vinha a pique e eles afundavam. Eles se deixavam envolver, eles se deixavam encantar e eles perdiam o rumo deles. A igreja em Corinto era uma igreja que estava perdendo o seu rumo. A igreja em Corinto era a igreja que estava sendo abençoada profundamente com muitos dons espirituais, mas por conta desse envolvimento, por conta desse encantamento, desse brilho que apareceu nos olhos deles, eles estavam perdendo o rumo.
A Bíblia nos fala que a igreja em Corinto foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. E aqui eu vou precisar gastar um pouco de tempo para falar acerca do contexto desta passagem aqui. A igreja em Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja muito abençoada em termos espirituais, uma igreja que manifestava muitos dons espirituais, mas, por outro lado, uma igreja muito imatura espiritualmente também, muito infantil. Eu peço aos irmãos que, por favor, acompanhem comigo a leitura do capítulo 3 de Corinto, onde Paulo vai deixar isso bem claro. 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, em si como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Até aí, queridos. Voltemos lá ao capítulo 13. O que o texto vai nos mostrar e o que a carta vai nos deixar bem claro é que, a despeito da abundância de dons espirituais que havia naquela igreja, era uma igreja altamente imatura e carnal. E o que reflete isso são as brigas. Irmãos que brigavam, havia divisão na igreja. No momento da Santa Ceia havia bebedice, comilança, alguns passavam fome, mas ainda assim, em momento nenhum, Paulo duvidou da fé deles e disse que eles não eram crentes. Mas o fato é que eles estavam perdendo o rumo, estavam perdendo a fé. O intuito da mensagem nessa noite é nos lembrar que nós também, eventualmente, podemos perder o nosso rumo. Quando nós nos envolvemos com as questões espirituais, quando nós estamos envoltos à vida eclesiástica, nós podemos, sim, como eventualmente temos feito, podemos perder o nosso rumo. Quando nós paramos para fazer a leitura do capítulo 12, 13 e 14, Paulo ele vai corrigir um dos erros que estava acontecendo na igreja em Corinto. Eles estavam usando mal os dons espirituais que Deus estava manifestando entre eles. Havia entre os coríntios o dom de línguas, as profecias, havia o dom do conhecimento, da sabedoria e da misericórdia, e eles estavam muito animados com isso. A história vai nos dizer que Paulo recebeu uma carta dos próprios coríntios, irmãos. E possivelmente Paulo recebeu notícias bem entusiasmadas dos irmãos. Paulo, fulano está profetizando, ciclano está operando milagres, fulano, beltrano está falando em línguas. E é o que dá a entender o teor da própria carta aqui, eles estavam muito empolgados com o dom de línguas. Tanto é que Paulo vai gastar 3 capítulos para falar acerca dos dons. Vamos ao capítulo 12. Paulo ele vai corrigir o mau uso dos dons espirituais pelos irmãos em Corinto. Capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos por ídolos mudos, segundo eres guiados. E aí ele vai dar uma pastoral aqui, dizendo que, de fato, os dons são dados pelo Espírito para a edificação da igreja. Capítulo 14. O título do capítulo é o seguinte: o dom de profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala a mistérios. Então havia esta empolgação por parte dos irmãos no que diz respeito ao dom de línguas, e Paulo então quer corrigir. Mas o que me chama a atenção, e o que deve chamar a atenção dos irmãos também, é que entre esses 2 capítulos, o 12 e o 14, onde Paulo vai orientar a igreja no que diz respeito aos dons espirituais, ele gasta um capítulo inteirinho para falar acerca do amor. O capítulo 13 é um capítulo que fala acerca do amor, entre 2 capítulos que falam sobre dons espirituais. A pergunta é, por quê? Porque numa discussão acerca de dons espirituais, Paulo ele resolve gastar tempo, gastar sua carta, gastar sua pena para escrever um capítulo todo acerca do amor. Porque, de fato, os coríntios, os irmãos daquela igreja, estavam se envolvendo tanto com as questões espirituais que estavam esquecendo o principal: amar o próximo. De fato, preocupar-se de fato em amar o próximo. Se havia briga, se havia contenda, eles estavam utilizando o dom espiritual, mas estavam esquecendo o principal. A lição principal que o apóstolo deixará aqui para os coríntios e para as nossas vidas também, é que nós podemos, eventualmente, cair num espiritualismo frio, numa religiosidade morta.
É muito fácil nós nos deixarmos vislumbrarmos pelas questões eclesiásticas e acabarmos esquecendo o principal. De modo que tudo que Paulo ensinará aqui na carta, no 13º capítulo aos Coríntios, é que é muito mais importante a nós, é muito mais importante a você se preocupar em amar o próximo, se preocupar em amar o próximo com amor incondicional, do que em trabalhar para a igreja. Pode soar estranho, pode parecer um tanto quanto forte, mas o que Paulo está ensinando aqui é isto. É muito mais importante você se preocupar em amar o próximo do que em trabalhar pela igreja. Por que é mais importante você amar o próximo do que trabalhar pela igreja? O primeiro argumento de Paulo é que é mais importante você amar o próximo do que trabalhar para a igreja, porque de fato o amor é o que dá sentido ao seu trabalho na igreja. Versículo do 1 ao 13 ele dirá o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amar é mais importante do que trabalhar pela igreja, porque o amor dá sentido ao seu trabalho pela igreja. Não estou dizendo aqui, nem Paulo está dizendo que não é importante trabalhar pela igreja. É importante trabalhar pela igreja? É. É importante profetizar? É. É importante falar em línguas naquele contexto? É. É importante ajudar os pobres e distribuir? É. Paulo está negando a importância disto? Não. Não estamos dizendo que não é importante. Mas Paulo está dizendo que se não houver amor, é inútil. Se você não utilizar os seus dons, se você não voltar de fato aquilo que Deus te deu, por amor aos seus irmãos, você está perdendo o seu tempo. Eu falo em trabalhar pela igreja porque os contextos são diferentes. Nós não falamos em línguas no nosso meio hoje, há profecia na ministração da palavra, nós utilizamos o dom de misericórdia, mas a questão é a mesma. Nós somos tão humanos quanto os irmãos em Corinto. E, eventualmente, nós nos deixamos envolver tanto por esta realidade eclesiástica, esta realidade de igreja, que nós nos esquecemos do principal: amar o próximo. Não somente amar, mas amar com amor incondicional. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Você pode ser um ótimo pregador, você pode ser um ótimo presbítero, você pode ser um ótimo diácono, você pode ter muitos dons e talentos, você pode fazer tudo com uma grande excelência, você pode ter uma profunda vida espiritual, você pode se envolver muito, a ponto de transportar montes. Mas se você não fizer por amor, se você não tiver amor, você está perdendo toda a sua vida. Você está confundindo o que é a igreja, o que é o cristianismo, o que é a vida cristã. Nós precisamos ser sinceros que, apesar da obra que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas, ainda somos profundamente egoístas. Deus nos instrumentalizou com dons para que possamos abençoar a vida dos irmãos, mas o nosso egoísmo é tão grande que, eventualmente, nós esquecemos disso. E exercemos os nossos dons para a nossa vaidade, ou exercemos os nossos dons por outra razão que não o amor ao próximo. Ou exercemos os nossos dons, mas esquecemos de amar. Esquecemos de amar. Quantos são aqueles que dariam a vida por esta igreja? Eu tenho certeza. Uma igreja centenária como a nossa, irmãos que dariam a vida por esta igreja, mas que são incapazes de dar a vida pelo irmão aí do lado. Nós precisamos entender que o cristianismo dos nossos dias carece de uma reforma, e eu não diria no nosso contexto, de uma reforma teológica, não. No nosso contexto, nosso cristianismo carece de uma reforma espiritual e comportamental. Nós precisamos incorporar mais o amor, nós precisamos viver mais o amor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ser crente não é ser crente no domingo. Ser crente não se resume a vir aos domingos a este lugar bonito, com ar-condicionado, com banco confortável, em cantar louvores, em participar da sociedade feminina auxiliadora, a junta diaconal. Não se resume a isso. O que Paulo está falando é que, por mais que você se empenhe em tudo isso,
Se você não consegue viver o amor, você está perdendo o seu tempo. E alguém pode perguntar, mas pastor, eu vivo o amor. Eu vivo o amor. Esse amor que Paulo nos fala, esse amor, querido, que a Bíblia nos ensina, não é o amor que a Rede Globo vai ensinar. Nós estamos falando aqui acerca de um amor incondicional. E para que nenhuma dúvida ficasse pairando, Paulo mesmo escreve o seguinte, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor te faz parecer com Jesus Cristo. O amor incondicional que o mundo não entende. Você é chamado, enquanto cristão, a amar quem te odeia. É muito difícil, queridos. Cá entre nós. Não existe nada no mundo mais difícil, do que amar incondicionalmente. Do que amar quem só te dá motivos para que você o odeie. Amar quem é injusto com você. Amar quem é desonesto com você. Amar quem quer te passar a perna. Mas você é chamado para viver isto. Ser crente é viver aquele amor que o próprio Cristo manifestou enquanto esteve em nosso meio. Amar é você conseguir ter a paciência quando o seu marido ou a sua esposa te faz críticas injustas. E é muito difícil. Amar é você ter paciência com o seu patrão que te faz também aquelas cobranças. Ter paciência é difícil. Mas de que vale você ser um presbítero, um diácono, você está na SAF, se você, no momento, não consegue manifestar paciência alguma? Isso está errado. Está errado. Tudo sofre. Nós fomos chamados para sofrer. É interessante isso, ninguém fala isso. Mas olhe a vida de Jesus Cristo. Olhe a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu calado muitas e muitas injustiças. E quando Pedro escreve a sua epístola, ele vai dizer a mesma coisa. Querido, se necessário, sofra o dano. Sofra o dano. Fique no prejuízo. Mas a paz de Deus deve ser o árbitro. E esse versículo é muito mal interpretado. Quando a Bíblia diz que a paz de Deus deve ser o árbitro, a Bíblia não está dizendo que você deve ter paz no coração para tomar uma decisão. Não é isso que diz o texto. A paz de Deus deve ser o árbitro, é porque o cristão deve buscar a paz. Você pode ler no contexto lá em Colossenses capítulo 3. O cristão deve buscar sempre, sempre, sempre estabelecer a paz. Foi assim com o Senhor Jesus Cristo. É óbvio que quando nós zelamos pela igreja, como Cristo fez, você nunca vai ver o Senhor Jesus Cristo advogando em causa própria. Você não vai ver. Jesus Cristo foi injustiçado, mas ele não se alterou, ele não perdeu a paciência advogando em causa própria, não. Ele só se alterou um pouco mais quando o assunto foi a casa do Pai, a casa de Deus. Aí ele entrou no templo com chicotes e levantando tudo, mas não foi em causa própria. Foi pelo reino e trabalhando pela casa de Deus. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para sofrer, para suportar, para manifestar o amor. Nós precisamos de uma reforma comportamental. Nós temos vivido um cristianismo vazio, um espiritualismo vazio. Versículo 8, Paulo nos lembra que o amor é eterno. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Essa nossa rotina aqui, isto aqui que nós atribuímos e chamamos de cristianismo, isso tudo aqui vai ficar para trás. Na eternidade não vai ter púlpito. Na eternidade sequer haverá Bíblia. Nós conviveremos diariamente com a palavra de Deus. A palavra de Deus encarnada. Nós veremos face a face o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Não haverá junta diaconal, não haverá SAF, não haverá conselho e presbíteros. Tudo isso vai passar. Mas nós já vislumbramos e experimentamos um pedacinho da eternidade quando nós vivemos o amor.
São poucas as coisas eternas que nós conhecemos, não é verdade? Mas eis uma coisa eterna que você conhece: o amor. Deus nos chamou para uma sociedade harmoniosa. Era para ser assim desde o princípio, mas o pecado acabou com tudo. E Deus resolveu restaurar por amor uma sociedade, a quem ele chama de igreja. A igreja é a parte da sociedade que foi restaurada por Deus para viver mais uma vez em perfeita harmonia. Nós somos pecadores ainda, é verdade, mas devemos ser a parte dessa sociedade que dá o bom exemplo, que vive o amor. A igreja primitiva, ela abalou com tanta força a sua sociedade por causa do amor. Leia Atos dos Apóstolos. A Bíblia dirá que os apóstolos e os discípulos vendiam seus bens, depositavam aos pés dos apóstolos. E não somente isso, mas eles contavam com a simpatia de toda a comunidade. As pessoas olhavam para os apóstolos e viam naquela comunidade, naquele grupo de pessoas, algo diferente. E os historiadores, eles confirmam isso. Há um historiador chamado Rodney Stark que dirá exatamente isso. Ele falará que o cristianismo da era apostólica impactou tanto o mundo por conta do amor. Naquele tempo, se alguém ficava doente, se alguém fosse contagiado pela peste, essa pessoa era expulsa de casa e jogada na rua. O pai e o filho, eventualmente, precisava jogar o seu pai na rua com a peste, porque senão toda a casa iria morrer com a doença. O cristão ia lá, pegava o doente e cuidava dele. Isso impactava profundamente a sociedade de sua época. E nós nos resumimos esta vida eclesiástica. Nós não conseguimos lutar e aplicar o nosso amor dentro de casa. Nós não conseguimos aplicar o nosso amor no nosso trabalho, no nosso serviço. Nós não conseguimos suportar injustiças. Nós temos falhado enquanto cristãos. O amor é eterno. Este é o propósito eterno de Deus. Quando ele fala no versículo hoje o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que Paulo compara aqui é esse cristianismo frio a uma imaturidade espiritual. De fato, queridos, nós não conseguimos valorizar tanto o amor por conta da nossa imaturidade. Somos como crianças. E como crianças, nós temos comportamentos que dizem respeito, de fato, a uma vida infantil. Mas um dia nós iremos entender isso plenamente. Eu uma vez contei de um sonho que eu tive quando eu preparava uma mensagem há uns 2 anos atrás nesse texto, e eu sonhei que eu estava no céu. Não que eu vi o céu, queridos, mas eu sonhei que eu estava no céu. Quando você se envolve com a coisa, você sonha aquilo, né, que você tem na noite. E eu sonhei, e eu me lembro que eu acordei com uma sensação muito boa, porque a imagem que eu tive do céu era de que eu amava perfeitamente as pessoas que estavam à minha volta. Sabe aquele amor puro? E quem estava à minha volta me amava perfeitamente também. Não existe nada melhor do que isso. Você amar e saber que todos à sua volta te amam perfeitamente. Deus te chama para isso. Infelizmente, nós vivemos dias ruins. Quando Cristo ele nos deixou o sermão escatológico, o sermão profético, Mateus capítulo 24, você encontra ali o versículo que, na minha opinião, é o versículo mais assustador de toda a Bíblia. Cristo fala acerca do dia em que o amor se esfriará de quase todos. O dia em que o amor se esfriará de quase todos. E a gente tem deixado isso entrar aqui na igreja, quando nos rendemos a uma religiosidade vazia, dominical. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Paulo ele conclui dizendo o seguinte: olha, o amor não é um adereço,
da igreja. O amor não é um dom. O amor está ao lado da fé e da esperança entre as virtudes cristãs que caracterizam o crente. O que caracteriza o crente é a fé, a esperança e o amor. A diferença entre um crente e um incrédulo é a fé. É ou não é? E a fé traz consigo a esperança, no sentido que o crente, ele espera o que vai acontecer, a eternidade. Nós vivemos em esperança, nós esperamos o que vai acontecer ainda. O cristão é caracterizado pela fé e pela esperança, e também pelo amor. E Paulo conclui dizendo que dessas três características, desses três princípios e valores, o amor é o maior. Eu confesso que quando eu parei para meditar nesse versículo, eu fiquei um pouco chocado. Como é que nós vamos atribuir um valor maior ao amor do que a fé? O que é um crente sem fé? O que é um crente sem fé? Não é a fé que caracteriza o crente? Mas Paulo coloca o amor acima da fé. Sabe por quê? Porque você pode ter toda a fé necessária, a fé mais correta possível, mas se a sua fé não desaguar no amor, a sua fé é inútil. Deus não te chamou para ter fé. A fé Ele coloca no seu coração. E na eternidade, nós iremos contemplar face a face. Então a fé em si não será tão necessária. Viveremos o que estamos ali. Mas Deus nos chamou para vivermos o amor. Em outras palavras, a característica mais importante do cristão é o amor. Você pode ter uma teologia perfeita, todo o dom de profecias, todo o dom de conhecimento, mas se o seu conhecimento, se a sua teologia, se a sua fé não deságua no amor, o seu cristianismo está errado. O seu cristianismo está errado. Eu quero concluir essa mensagem, queridos, nos lembrando, na verdade, relembrando tudo isso que foi dito aqui. A orientação de Paulo aos Coríntios é a seguinte: queridos, preocupem-se primeiro com o amor, depois em trabalhar com a igreja. E o convite que eu faço a você é esse: pergunte-se por que você tem trabalhado pela igreja. Por que você tem trabalhado? É por amor? Qual a razão? É por amor? Como têm sido os seus relacionamentos? Quem te cerca vê em você uma pessoa que ama. Nós somos imperfeitos, é bem verdade, mas você tem lutado por amar ao seu próximo. Se você tem falhado nisso, a sugestão que eu te dou é: pare. Dê um tempo no seu ministério eclesiástico. Faça uma pausa. Corrija a sua vida. Coloque a sua vida nos trilhos. Volte-se para o amor. Cuide mais do seu casamento. Cuide mais da sua esposa. Cuide mais do seu marido. Cuide mais do seu filho, dos seus colegas de trabalho, do seu vizinho. E então, com o seu amor e com o seu coração curado, e então, volte-se então para manifestar todos aqueles dons que o Senhor te concedeu. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós te pedimos perdão, Pai, se nos deixamos vislumbrar, se nos deixamos encantar com esta rotina dominical e eclesiástica e se temos falhado, Pai, em nosso cristianismo diário. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que é muito difícil, Senhor, e o Senhor sabe muito bem disto, mas nós queremos corrigir as nossas vidas, suplicando ao Senhor o auxílio, porque confiamos que aquilo que é impossível aos homens é possível ao Senhor. Ó Deus, nós não podemos, por nossas próprias forças, manifestar todo este amor incondicional, é muito difícil, Pai. Ah, Deus, mas faz-nos mais pacientes, menos soberbos, menos vaidosos, menos egoístas, menos ciumentos. Dá-nos o Espírito de Cristo, Pai, para que possamos viver em perfeita harmonia, que nós possamos celebrar na ceia do Senhor, como fazemos mensalmente, este espírito de uma comunidade regenerada pelo Senhor Jesus. Ó Deus, faz uma reforma comportamental e espiritual em nosso meio, que não possamos confundir espiritualidade com espiritualismo. Ó Deus, nos ajuda. No nome de Jesus. Amém.